Qual é o conceito geral da composição de vocês? É a pergunta dele. Basicamente, assim, uma coisa que a gente preza bastante é para o som ter uma sonoridade nossa, assim, que não ser, assim, mesmo que dentro de coisas bem diferentes, que a gente tenha fontes bem diferentes de inspirações, assim, que tenha uma identidade própria o som. Então, é até engraçado que muitas vezes quando a gente vai fazer alguma coisa, fala, pô, já escutei isso parecido em algum lugar, a gente já tipo, mata a composição, já não vai, a gente só dá vazão para as coisas que a gente sente que tem uma sonoridade única, e isso, obviamente, que a gente tem alguns formatos para fazer, pode ser pelo arranjo da música, ou por uma linha específica, ou por uma melodia específica, etc. Acho que uma coisa que a gente trabalha bastante, bebendo em fontes, cada um, de coisas que são relativamente comuns dentro das influências de cada um. Só que, por exemplo, às vezes, eu estou fazendo uma linha de baixo que ela talvez num contexto fosse comum, mas com uma levada de batera ou uma harmona totalmente diferente do que ela seria aplicada normalmente, por exemplo. E vice-versa, a gente vai fazendo isso bastante. Então, a proposta, basicamente, é a gente ter uma sonoridade nossa, assim. Acho que foi legal, foi bom. O Leonardo, aqui da plateia, pergunta como vocês veem a influência da música americana no Brasil hoje, se há uma tentativa de incluir brasilidade no estilo de vocês. Vou eu de novo ou vocês querem? Tá. Então, beleza. Então. Segue o baile. A gente até tocou um baião, assim, que é um baião mais fusion, assim, então a gente gosta dessa... A gente até bateu esse papo antes, né, mais cedo. Pra gente não... Sinceramente, a gente não pensa de vou compor uma música, um frevo, um baião. Não, as ideias surgem, a gente trabalha dentro delas e sempre tentando fazer com que elas soem pouco óbvias. Então, assim, eu tenho o maior respeito pela galera da música brasileira, assim, demais. Assim, tem caras muito bons, muito, muito, muito bons. Mas o nosso conceito, a princípio, é beber de qualquer fonte que vier, que o resultado a gente goste, princípio, e que a gente sinta que seja uma sonoridade nossa. Pra gente, sinceramente, assim, pelo menos para mim, agora eu vou falar por mim. Para mim, tocar super bem algo que todo mundo já ouviu, para mim não faz muita diferença. Aqui pela internet, o Clayton Brown quer saber se o Davi tem algum material solo. Não tem algum material solo. A gente faz parceria mesmo, né, em composição. Por exemplo, a Focus, né? A primeira que a gente tocou veio de uma ideia que eu tive lá em 2017, né? Aí, em algumas músicas eu tenho a iniciativa, o Fernando ele faz a parte do meio e a acabativa, assim. Geralmente eu fico procrastinando e nunca termino, né? Aí vem ele, pá, dá para terminar, né? Mas é isso aí. E aqui também pela internet, Hélio Sabione pergunta para o Bruno quantas horas de bateria você toca por dia e com que idade você começou a tocar? Bom, eu comecei a tocar com 9 anos. Hoje... Não, estou com vergonha de falar a minha idade. Eu tenho 28 anos, então são quantos anos aí? Já 19 anos, mais ou menos, tocando bateria. E hoje, devido à rotina, né, muito trabalho, muita coisa para fazer, relacionada à música, obviamente, eu tento manter uma rotina de 4 horas por dia e tal. Bastante, né? Difícil, 3, 4 horas, assim, bem focado mesmo em estudar, é o que eu tento manter hoje em dia. E tem trabalhos solo, você? Outros trabalhos? Não, solo não. Tem algo no forno aí, provavelmente ano que vem vai sair alguma coisa solo, mas por enquanto assim não, lançado não. Muito bem. Esmelinha aqui da plateia também quer saber, primeiro dar os parabéns pelo show, potente, vibrante, forte, e pergunta se rola alguma improvisação ou se é tudo combinadinho. Então, depende da música. As músicas que vocês devem ter sacado, a gente dispara muita coisa de teclado, essas coisas. As que a gente dispara coisa de teclado, elas são um pouquinho mais amarradas, que a gente não tem como fugir da fórmula, né? Porque já está tudo pré-gravado os teclados, algumas guitarras básicas. Mesmo assim, tem solo de batera, e tem algumas coisas. Mas as mais soltas a gente toca bem mais livre e só Deus sabe como que vai ficar cada vez. Tem partitura ali, inclusive. Sim, então, na verdade, as músicas não são improviso, né? Tem horas do improviso dentro da música, mas são músicas fechadas e tal. Não são, tipo, jam, né? Se talvez a pergunta foi baseada mais ou menos nisso, não é cria um motivo e tal e sai tocando. Não tem uma hora do improviso, algumas músicas, mas são músicas não compostas, tem aquela estrutura fechadas. do jazz, né? Que abre para não tem. Por enquanto. Sim, eu tudo diria. pode acontecer. O Felipe pergunta para o Davi e para o Bruno quais as influências de cada um de vocês. Eu sei que é uma pergunta muito ampla, a gente podia dar uma enxugadinha e dizer,
sei lá, quais as suas influências na bateria, por exemplo? Certo. Bom, acho que na música, né, como um todo, mas no começo, quando você pensa numa coisa mais técnica, né, do instrumento, você se referencia ali com alguns bateristas específicos. No meu caso, foi Dave Weckl, Simon Phillips, Tony Williams, Verge Donati, uma galera mais fusion, outros bem mais fusion jazz, como o Tony Williams. Mas hoje em dia, talvez nem ouvir tanto baterista é o foco, né? Mais música de forma geral, né? Então, eu tenho bastante influência de, sei lá, pianista, tipo Chick Corea, Tigran Ramazan, como eu estava falando hoje à tarde aqui. É um cara excelente que agrega muito na questão rítmica, né? Para a hora de pensar coisas fora da caixa. E eu geralmente não tenho ouvido trabalho de guitarristas assim, mais por gosto mesmo. Mas se tivesse que eleger algum assim, eu gosto muito do John Scofield, que é uma grande influência e foi por muitos anos, né? Mas no geral eu gosto muito de Radiohead, Norah Jones, Hozier também, né? Enfim, é isso. Bom, a gente tem agora uma pergunta aqui, uma participação de um outro baixista que eles conhecem aqui, que é o Fausto Oi. Ele quer mandar uma aqui que a gente vai assistir todo mundo junto, por favor. Fernando, eu também toco baixo. Eu queria saber quantos baixos você possui, se você puder falar quais são eles. Eu vi que você usa alguns baixos de luthier. Por que essa escolha? Eu vi que você usa baixos de 4, 5, 6 cordas também, e isso te dá uma mobilidade muito maior para composições. Queria que você falasse bem sobre o seu equipamento, inclusive equipamento ao vivo, de amplificador, pedal. Me fala um pouco sobre o seu equipamento. Hoje você trouxe 4 baixos. Eu trouxe 4. Eu tenho alguns baixos. Preferia não falar o número. Não tem problema. Você pode falar só desses 4 que você trouxe. Não estou armado, então pode ser aqui. Mas esses instrumentos que eu uso no meu trabalho solo são de uma empresa chamada F-Bass, uma empresa canadense que eu sou patrocinado. Assim, que eu sempre tive muita identificação com a marca e, a princípio, até o primeiro instrumento eu comprei, depois veio o convite da empresa se eu queria fazer parte do time, etc. Eu tenho patrocínio de algumas empresas diferentes também, mas desse trabalho solo eu só uso esses instrumentos. E sobre a quantidade de cordas, na verdade, até o que a gente tinha comentado antes, vai muito mais da composição, é que eu componho sem ter o instrumento na mão, eu componho tipo solfejando e escrevendo para depois tocar. Então, dependendo da tessitura ou da abertura, né, da melodia, eu acabo tendo que escolher instrumentos diferentes. E agora, no caso, tem o fretless também, que é uma voz bem específica também. Eles têm timbres um pouquinho diferentes. A princípio, para ser bem sincero, não são todos os shows que eu levo os 4 instrumentos. Normalmente eu levo 2 instrumentos pelo menos. Mas como era a gravação, um lugar muito especial, eu falei, por que não, não é mesmo? É isso. Temos mais uma pergunta que a gente vai ver aqui na tela, que é do maestro Ruriado Prá. Vamos ver o que ele tem para... Como é que é ser vegano para um baixista animal como você? Meal. Melhor pergunta da noite, fala sério. Pergunta é como é ser vegano para um baixista? Animal como você. Nossa, meu Deus. Para mim é normal, não sei, não tenho muita... Fiquei constrangido agora, estou um pouco tímido, não sei o que responder. É um princípio meu, e eu não é uma bandeira que eu levanto, é uma coisa minha que eu acredito e que é isso. Mas tem alguma influência na sua música ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? Então, sinceramente, assim, é que eu vou entrar num papo filosófico, pode? Claro, lógico. Assim, sinceramente, pode. eu tento ser o melhor cara que eu possa ser Muito dentro bem. das minhas crenças, tanto como músico, como homem, como filho, como amigo, e essa é uma das coisas que eu acredito que me dão orgulho para mim mesmo, mas não é nada para ninguém, só isso mesmo. Arrasou, mandou bem a beça. É isso aí. Tá certo. Muito bom. Agora quero saber se tem disco aí fora para vender ou se você tá se vocês estão só nas plataformas digitais. Tá na minha mochila o disco. Tá na mochila. Então eu vou liberar ele para vender disco para vocês. Tem mais uma pergunta chegando aqui. E aí eu Correio libero elegante. para os autógrafos, abraços e beijos. Qual é a importância da
leitura de partitura na música e quais as fórmulas de compasso mais utilizadas no show de hoje? Quem pergunta é Davi Allen. Para o Bruno, direto. É? Para o Bruno. Bom, a importância da partitura. É uma coisa relativa, né? Obviamente, porque tem excelentes músicos que não leem partitura, então não é uma condição obrigatória para ser um bom músico, né? Então, isso, ser um bom músico, a arte, ela transcende o papel em si. O que a partitura faz é te dar um caminho visual, né, de várias coisas que dá para você ir para o lado da composição ou para o lado mesmo de algum exercício, de estudo, etc. Então, assim, para mim é fundamental, né, ler partitura, porque me ajudou tipo, diversas vezes quando eu precisava compor algum exercício na hora da técnica, etc. Então, eu consigo imaginar hoje, o cara faz algum caminho, alguma coisa técnica, eu ouço alguma coisa na bateria que eu acho bacana, eu já consigo visualizar na partitura qual é o caminho ali, consigo transcrever, etc. Então, ajuda muito nessa hora. E composição como essas, por exemplo, que tem fórmulas de compasso, tem 15/16, tem 9/8, tem 7/8, tem 5/8, tem 5/4, tem 6/8, tem bastante fórmulas de compasso, né? 4/4 algumas vezes aparece, mas tem 4/4, obviamente. Então, ajuda, por exemplo, algumas músicas que eu não fiz parte ali da composição inteira, vamos dizer assim, como uma apresentação como essa, ter a partitura ali ajuda a me guiar assim, várias coisas, algumas convenções que são bem diferentes, em compassos compostos, por exemplo, ajuda você não se perder. Então, é uma guia muito boa. Então, ler partitura, para mim, é fundamental, principalmente em uns momentos como esse. Então, acho fundamental. Mas não é uma condição obrigatória para ser um bom músico, obviamente. Bom, continua você mesmo, o Igor Valdomiro, aqui da internet, também dá parabéns para os três pelo show e pergunta se você usa alguma afinação específica na bateria. Opa, a gente falou disso hoje. Bom, eu gosto de uma afinação não tão convencional, que iria normalmente do agudo para o grave. Tem alguma coisa no meio do caminho, eu uso os tons invertidos, então eu uso 12 para os bateras de plantão, eu uso 12 e 10, né, invertido. E o 10, às vezes, não está numa afinação tão comum. Então, quando eu vou fazer alguma virada, alguma coisa diferente, eu gosto dessa sonoridade que não tem que seguir esse padrão exatamente do agudo para o grave. Então, tem essa coisa. E a afinação um pouco mais para o médio agudo. Tá? Então, quando eu vou para os tambores mais graves, eu gosto de tipo 8/80, sabe? Tambor mais agudo, bem agudo. Tambor grave, bem grave. Eu não gosto dessas coisas assim, sabe? Então, é o meu jeito. É isso aí.